Eu quero ler para nós em Romanos, no capítulo 12. E eu iria inicialmente começar no verso 9, mas agora, neste momento, eu decidi ler do verso 1 até o verso 21 de Romanos 12. Acompanhem comigo a leitura com toda a atenção, que começa dizendo que por causa do amor insondável de Deus, o que nos resta é atendermos ao apelo da graça divina na nossa vida, que diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, que é o culto da lógica do Evangelho. E não vos conformeis com este século, com este aeon, com esta ordem de coisas, com o mundo, mas transformai-vos todos os dias pela renovação da vossa mente, não com informações novas, mas com decisões do Evangelho, novas, todo dia na mente, para que experimenteis, não fiqueis sabendo, mas proveis, experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade é não pensar de si além e não pensar de si a quem. É andar segundo a medida da fé que Deus deu a cada um de nós. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, pés, mãos, membros de todo tipo, mas nem todos os membros têm a mesma função, é claro. Por isso eu não estou pegando a Bíblia com o pé e sim com a mão, não estou lendo com o ouvido e sim com os olhos. Nem todos têm a mesma função, assim também nós, que somos membros de um corpo místico. Conquanto muitos e diferentes, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, a semelhança do nosso corpo. Cada membro tem uma função, cada órgão tem uma função no corpo de Cristo, é a mesma coisa. Olhem, as expressões dos membros em Cristo, no corpo, são dons. Dons a serviço da vida, dons a serviço do próximo. Portanto, tendo diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, usemo-los. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, que não é um status quo brasiliense, é serviço, ministro é um servo. Se o dom é de serviço bem entregue todo dia, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, que tem o dom de conhecimento, que é um mestre, esmere-se no fazê-lo, ensine com acurácia, com convicção limpa e simples da verdade. O que exorta, tem o dom de dizer, pelo discernimento, cuidado, irmão, faça-o com dedicação. O que contribui com dinheiro, com a vida, com bens, faça isso com liberalidade. O que preside, e tem gente que tem dom de coordenar, de presidir, de organizar, faça isso com diligência. E quem exerce misericórdia, por favor, pratique-a com alegria. Não trobenteie jamais e seja moderado e sóbrio e discreto na misericórdia e alegre no resultado que ela produz.
O amor seja sem hipocrisia. É redundante, porque hipocrisia e amor não casam. O que ele está dizendo é que o amor de vocês seja sincero, portanto, não pratiquem o amor das fachadas, do meu amado, meu querido, que não tem consequências. Parem de hipocrisia, o amor é prático. Por isso, detestai o mal, detestem o mal e apeguem-se ao bem, grudem-se ao que é bom. Amai-vos cordialmente, com o coração, daí é que vem a cordialidade que gera gentileza, brandura, respeito, reverência uns pelos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Ao invés de dizer, mano, chega para lá porque uma autoridade importante apareceu aqui, prefiram em honra aqueles que andam em amor com vocês todos os dias. No zelo, não sejais remissos, que o zelo de vocês não seja titubeante, nem seja um zelo absolutamente vago. O zelo tem que ter densidade. Sede fervorosos de espírito, ou seja, não fiquem mornos nunca, que dentro de vocês haja intensidade de fé no Espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, que não é vaga. A esperança a qual Paulo alude é essa, que já nos está designada e que em Cristo Jesus vem para se plenificar. E eu estou indo na direção dela para me tornar pleno. É nessa esperança que ele manda que nos regozijemos todos os dias, na certeza da nossa glória em Cristo. Sede, por outro lado, aqui no tempo e espaço, pacientes na tribulação, porque elas são muitas. E na oração, sejam perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos. Sempre que vocês virem um irmão, uma irmã em necessidade, não deixem que eles peçam socorro e não digam nada. Pratiquem a hospitalidade, que vai desde dar lugar a alguém que não tem teto, a hospitalidade humana, fraterna, gentil, inclusiva, que hospeda o outro num lugar de sombra junto à sua vida. Abençoai aos que vos perseguem. Tem gente perseguindo a você? Não peça a Deus que se vingue de você neles, que se vingue em seu nome na vida deles. Ao contrário, faça o que Jesus mandou. Abençoe. Para cada perseguição uma bênção. Abençoai sempre e nunca amaldiçoeis ninguém, nem jamais. Alegrai-vos com os que se alegram. Tem gente feliz? Não sinta inveja. Vença a maldade da inveja com alegria solidária e fraterna. E chorai com os que choram, de verdade, não com aquela piedade superior que se manifesta como um choro do que tem pena e não como o choro do misericordioso, solidário e amigo que diz: a tua dor é minha também, não com palavras, mas com ações práticas. Ajuda o outro a se ver livre daquilo que o faz chorar como se doesse em si próprio. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, sem esses desníveis todos. Eu gosto do irmão tal, detesto o irmão fulano. Isso aí não é corpo de Cristo, é o corpo do diabo. Em Cristo, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, para com os melhores, para com os piores, para com os interessantes, para com os chatos. O mesmo sentimento de graça, de amor, de misericórdia. Em lugar de ser desorgulhosos, uns pavões perversinhos, condescendei com o que é humilde. Tenham sempre o prazer de andar o caminho da humildade. E nunca sejais sábios aos vossos próprios olhos. Nunca.
Não torneis a ninguém mal por mal. Não torneis a ninguém mal por mal. Em Cristo acaba o olho por olho, dente por dente. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, todos, sem exceção, qualquer ser humano. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, jamais, amados irmãos, mas dai lugar à ira divina. Se alguma coisa tiver que acontecer com alguém, você nem pense, nem dê ideia, você apenas abençoe a pessoa e não guarde ressentimentos. E se algo acontecer como justiça de Deus na vida dela, deixe que isso provenha de Deus e lembre-se, não aplauda, não diga bem feito e não fique feliz. Porque a recomendação bíblica anterior é para não celebrar o dia da calamidade de ninguém, porque o Senhor diz, você aplaudiu, eu vou te dar essa mesma peça teatral para ser encenada na sua existência. Portanto, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira divina, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. E fome não é só de pão. Se tiver necessidade, se estiver com fome emocional, afetiva, qualquer que seja a situação, se estiver carente, não se furte em ajudá-lo com a comida da hora. Se for fome física, é pão. Se for fome emocional, é trato. Mas se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas na cabeça dele. O coroarás com uma consciência queimante. Que a única coisa que pode salvar o inimigo é o amor daquele que ele odeia. Não te deixes vencer do mal, jamais. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem, em nome de Jesus. Vamos orar juntos, todos nós. Senhor Jesus, eis aqui a tua palavra para mim e para os meus irmãos, e ela não está posta aqui como uma poesia virtuosa. Ela é palavra da vida, é evangelho de Deus, é caminho de luz, é o único modo de nos tornarmos discípulos humanos. Dentre os humanos, aqueles dos quais o mundo não é digno. É o único modo de não sermos do mundo. É vivermos o espírito do reino de Deus em nós todo dia. Dá que todos os milhares que nos veem agora, que estão tão acostumados a serem membros de igreja e não viverem como membros do corpo de Cristo, que estão tão viciados em terem funções eclesiásticas e não dons do Espírito, que estão tão já condicionados a fazerem apenas o que lhes é mandado como servos inúteis, ao invés de fazerem aquilo que a agenda da vida e do amor vai pautando para nós a cada passo. Por isso, Senhor, eu te peço que tu tenhas misericórdia de nós, porque a religião nos anestesiou, nos tornou cínicos, nos tornou mornos, nos tornou indiferentes, fez com que a tua palavra, que é poderosa, que lida pela primeira vez por um homem que não conhecesse nada, o faria cair de joelhos, dizendo, essas são palavras superiores. Nós as ouvimos e viramos a página. E no coração viramos a página para sempre, para um texto já escrito com os nossos caprichos.
Salva-nos da nossa escritura particular, porque ela tem sido escrita com capricho, vaidade e morte. Dá que o nosso coração se volte para o Evangelho e que nós não nos envergonhemos do Evangelho, não como quem diz eu sou de Jesus, mas como quem vive o que Jesus mandou ser vivido. Que a gente não tenha vergonha do amor, nem da sinceridade, nem da misericórdia, nem da pureza, nem do perdão, nem de praticarmos a tua graça, nem de nos entregarmos de maneira desguarnecida ao bom combate, sabendo que o Senhor nos guarda, se vamos como cordeiros para o meio de lobos, tu és o pastor adiante de nós. Por favor, dá que essa palavra tenha caído como uma semente que vai abrir no coração de muitos e muitos. Que ela já esteja sendo regada por lágrimas no coração de muitos, regada com quebrantamento, com acolhimento, com fé e com a disposição que diz, eu quero para mim. Não me contentarei em viver apenas pedaços do Evangelho. Eu quero ser um Evangelho andante, uma boa nova encarnada todo dia. Eu quero calçar os pés nos meus pés o Evangelho da paz. E quero que os meus caminhos deixem as pegadas do Evangelho aonde eu for. Por favor, Jesus, que o nosso coração se abra, que as nossas desculpas de adiamento acabem e que este seja de fato o dia que o Senhor fez, para nós nos rendermos à verdade da palavra e nos regozijarmos nela, ao invés de sermos esses patos impermeáveis que todo dia mergulham no lago da graça, se sacodem, saem secos. Pelo amor de Deus, salva-nos dessa impermeabilização tão sutil que não deixa nunca que a gente fique encharcado do Evangelho. Por favor, tira de nós a camada impermeabilizante e que o Evangelho nos penetre e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Na minha vida, na vida dos meus filhos, na vida dos meus amigos, na vida dos meus inimigos, na vida dos meus irmãos. É o que eu te peço, para que a vida seja viável, para que a existência seja possível e para que nós sejamos desarmadores de minas, desmontadores de bombas, para que a gente seja filho da paz nesse mundo de ódios, de lobos e de predadores. É o que eu te peço por mim e por todos os que dizem amém sinceramente agora. Em nome de Jesus. Amém, amém.